Então, referentes aqui ao terceiro ano, na parte de física, vamos lá. Temos atividades. Tem uma atividade que ela fecha amanhã. Consiste em fazer os exercícios 45, 48, 51 e 53. Né, nós chegamos a ver a parte aqui, ó. Corrigimos os exercícios, chegamos a ver a parte de queda livre, lançamento vertical, como que funciona, né? Que nada mais é do que um movimento uniformemente variado. Só que nesse caso a aceleração é a gravidade. E aí tinha os exercícios para poder fazer. Essa atividade para amanhã. E temos a atividade que a gente viu nessa semana. E a atividade consiste em fazer os exercícios 1, 2 e 4 do link disponível. Então, na aula passada, o que a gente fez? Né, outro nível, agora com o PowerPoint, muito melhor. Chegamos a ver lançamento horizontal. Então vimos que no lançamento horizontal ele nada mais é do que uma junção de um movimento uniforme com um movimento uniformemente variado. Ou seja, o único cara que vai conectar os dois é o tempo. Então, o tempo de um vai ser igual ao tempo do outro. Basicamente é essa sacada. Então eu vou tentar encontrar o tempo para tentar achar o que eu quero. E como que a gente descobre isso? A gente descobre isso verificando o que eu quero e o que eu tenho. Ou seja, através dessa análise das equações, a gente sabe quais as equações a gente tem que substituir e com isso a gente consegue criar como se fosse, digamos, um roteiro. Né? Então, aqui está o link. Eu pedi as questões 1, 2 e 4. Vamos fazer algumas questões. Então, só abrir o nosso PowerPoint. Vinte e 29 de junho. Beleza. Então, vamos lá. Na primeira questão que a gente tem aqui, ele fala o seguinte. No experimento são lançadas duas bolas de bilhar idênticas, um lançador de bolas horizontais em um ambiente com ar muito rarefeito, de maneira que os corpos em movimento apresentem resistência de ar desprezível, por meio de sensores e fotografia em troboscópio. O experimento consiste em acompanhar o tempo de queda das duas bolas e caracterizar o tipo de movimento em que elas descrevem durante a queda. As duas bolas são colocadas numa mesma altura inicial h. Então, ficando a bola sobre uma plataforma. Beleza. Então, ele fala lá, assumindo a gravidade, aí podemos afirmar que. Então, qual é a ideia? O tempo que ela vai demorar a cair é o mesmo, independente se eu jogo ela para frente ou não. Né? Isso eu cheguei a mostrar para vocês em uma das animações. Né? Cheguei a fazer uma animação que eu soltava duas bolas, uma para frente e a outra para o lado, e a gente via aqui exatamente que a velocidade com que o tempo em que as duas tocavam o chão era o mesmo. Ou seja, isso não vai influenciar em nada. Então as duas vão tocar o solo ao mesmo tempo. Então, só organizando aqui, essa aqui é o enunciado. Então temos aqui as questões. É o dever de casa, né, professor, que você está corrigindo? Isso mesmo, dever Ou de não? casa que eu estou corrigindo. Eu fiz aqui da tabela que você sempre passa, tá certo? Aquelas questões que você passa Aham, na, na apostila, sabe qual que eu tô falando? aham. Eu vi, sei lá, tá errado? Não, tá bom, tá certo, de boa. Então, Tá ó, bom. vamos analisar. Então a gente sabe o quê? Que o tempo vai ser igual. Ou seja,
o tempo que ele demora para cair depende só da altura. Então, o tempo que a bola demora para cair depende apenas da altura. Como ambos têm a mesma altura, o tempo é igual. Beleza, então sabendo disso, o que a gente consegue extrair aí para essa questão? Então vamos lá. Assumindo que a aceleração da gravidade é constante, é correto afirmar que a bola A tem um tempo de queda menor que a bola B. Mentira, né? A gente não viu que é igual. B. A bola A tem um tempo de queda maior. Mentira. C. O tempo de queda das duas bolas são iguais. E a bola B descreve um movimento uniforme. O que é um movimento uniforme? Significa que a velocidade é constante. Só que aí vamos analisar de novo as outras. As duas componentes da velocidade de B são descritas por um movimento uniformemente variado. O que significa essas duas componentes? Ela vai ter uma velocidade em x, que é constante, e outra em y. A velocidade em y, ela é movimento uniformemente variado. Mas em x não. Então está errado. Letra D. Letra E, que eu acabei cortando aqui. O tempo de queda das duas bolas são iguais e a bola A descreve um movimento uniformemente variado. Certo? Né? Porque o único movimento que eu vou ter nessa bola A é o movimento da queda livre. Então deixa eu só recortar aqui. Então a resposta é a letra E. Vamos verificar se a gente não errou. Então aqui no site tem a própria verificação, letra E. O tempo de queda da bola é determinado pelo movimento vertical de ambos, que isso ocorre em interação da gravidade. Portanto, o tempo de queda será o mesmo, tanto para A quanto para B. E a única diferença entre a bola A, além do movimento vertical, executa um movimento horizontal, caindo com a ação da força da gravidade. Então, o movimento da bola A é uniformemente variado. Então, certinho. Estamos certos. Boa noite, Júlio. Beleza? Então, estamos corrigindo um dos deveres de casa. Acabamos de corrigir a primeira questão. Vimos aqui que a resposta é a letra E. Só esperar meu PC carregar direitinho, que agora travou. Uma hora vai. Então, vamos analisar as outras questões enquanto o PC da Xuxa está carregando? Então, vamos lá. Questão número 2, que foi a outra questão que eu pedi para vocês, 1, 2 e 4. Então ele fala, considere uma pedra sendo lançada horizontalmente do alto de um edifício de 125 metros de altura, em um local onde o modo de aceleração da gravidade é 10 metros por segundo. Tendo um alcance de 10 metros, podemos, nessas condições, concluir-se que a velocidade com que ela atinge é d. Então vamos lá. Então o que a gente vai ter aqui? Vamos ver se ele consegue carregar. Nós vamos ter o quê? Nós temos a altura e nós temos o nosso alcance. Como ele pede a velocidade com que a pedra é lançada horizontalmente, então ele só tem velocidade em x. Então, em x eu tenho que tipo de movimento? Movimento uniforme. Se eu tenho movimento uniforme, a equação que descreve esse movimento é a equação do sorvete. S é igual a S0 mais VT. Então, o que vai acontecer? Como a equação do sorvete, ela diz o quê? Que a minha distância é igual a velocidade vezes o tempo. Então, a minha distância eu tenho, que é o alcance. O meu tempo eu não tenho. E a velocidade eu quero. Então, para eu achar a minha velocidade, eu preciso de quem? Do meu tempo. E aonde eu vou achar esse meu tempo? Eu vou recorrer
ao meu eixo y. Por quê? Como eu tenho uma altura aqui, ó, eu sei que a velocidade inicial é zero. Eu sei que a altura é 125, então eu consigo calcular qual vai ser. Eu consigo calcular então qual vai ser o meu sistema. Então, já que ele não está apresentando, a gente fecha ele, força ele a fechar. Então, qual é a ideia? A ideia é a gente analisar essa altura. Como que eu vou analisar essa altura? Usando lá as equações de Torricelli, né? V igual a V0 mais AT. No caso, eu quero achar o tempo, né? Então, eu preciso utilizar outra equação. Eu posso usar, por exemplo, a de Torricelli para achar minha velocidade final. E a partir dessa equação, utilizar aquela outra, V igual a V0 mais AT, para poder calcular qual seria a altura, por exemplo. Qual seria da velocidade achar o tempo. Então, eita, mas nada de fechar, hein? Bom, vamos no básico. Se um não fecha, então a gente vai no Word. Beleza. Então qualquer coisa depois eu jogo para lá. Então eu tenho aqui uma equação. Então vamos lá. Para resolver isso, então a gente já viu, né? Vou botar aqui, ó. Quando ele estiver funcionando, eu jogo. Deixa eu ver. Ele não está abrindo. Deixa eu ver se eu acho aqui o código dele. Talvez seja mais fácil. Beleza, então, repetindo ali agora a questão. Então vamos lá. Quais são os dados que a gente tem? Então vamos separar aqui primeiro. Então os dados que eu tenho no meu eixo X. E os dados que eu tenho no meu eixo Y. Então ele fala que uma pedra é lançada horizontalmente do alto de um edifício de 125 metros. Então 125 metros significa o quê? Que eu vou ter uma altura ou uma distância de 125 metros. Beleza, então eu já sei que minha distância, isso entra em y, né? Porque ela vale 125 metros. Em um local onde o modo de aceleração da gravidade é 10. Então a gravidade ela atua onde? Ela atua em y. Então já temos aqui que a aceleração ela é a gravidade e isso é 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. E o que mais a gente sabe? Tendo um alcance de 10 metros. Então o alcance seria a minha distância em x. Então vamos lá. Sabendo que eu tenho essas duas equações, quem eu quero? Eu quero a minha velocidade em x, né? Porque ele pede velocidade de lançamento. Então aqui eu quero saber minha velocidade. E eu sei também que a minha velocidade inicial em y ela vale quanto? Vale zero, né? Isso é uma das condições que a gente viu lá quando faz uma análise. Beleza. Então vamos às equações. No movimento x, eu tenho que tipo de equação? Tenho a equação da distância. S é igual a S0
mais V vezes T. Então eu vou ter essa equação, que é a equação do meu eixo x. Como eu quero o tempo, como eu quero a velocidade, né, o cara que eu estou querendo, eu preciso calcular qual vai ser o meu tempo. Então, já no meu movimento uniformemente variado, eu vou ter que tipo de equação? V igual a V0 mais AT. Eita, vai de novo não. Eu vou ter ali a equação do sorvetão, a equação de Torricelli, e com isso eu consigo calcular. Hoje está ruim, o negócio está funcionando de... Então, o que a gente vai ver essa semana? Essa semana a gente vai ver que é lançamento oblíquo. Eu ia montar tudo direitinho, mas como ficou de sacanagem comigo, então a gente vai para a questão. Então vou explicar aqui a base do Google mesmo. Então qual é a ideia de lançamento oblíquo? Lançamento oblíquo, ele nada mais é do que um lançamento que tem essa constituição aqui, ó. Eu vou lançar um objeto e ele vai ter um ângulo. Então a gente viu o objeto que ele é lançado horizontalmente, o que seria, por exemplo, vamos ver se ele carrega. O que seria, por exemplo, um lançamento horizontal, né? Se eu partir desse ponto aqui, ó, eu vou ter um lançamento horizontal. Foi, agora carregou a foto. Então, o que acontece? Pronto. No lançamento oblíquo, eu vou ter exatamente esse tipo de movimento. Eu vou ter um ângulo associado e eu sempre vou querer saber duas coisas: a minha distância máxima e a minha altura máxima. Para eu poder analisar esse tipo de movimento, eu dependo de quem? Eu vou depender da velocidade com que eu estou lançando, vou depender do ângulo que eu estiver lançando e só. Então a altura que ele for chegar e a própria distância eu consigo calcular com esses dois fatores. E a gravidade, claro. E qual é a grande sacada do movimento do lançamento horizontal? A minha velocidade em y, que é esse carinha aqui, ela vai se alterar ao longo do tempo. Ó, repara, aqui ela é alta, ela diminui e ela é zero. Depois ela começa a apontar para baixo. Ó. Por quê? Porque ele vai subir. Quando ele chega aqui no ponto mais alto, ele não tem mais velocidade em y, mas ele tem a velocidade em x. Ó. Repara que a velocidade em x ela se mantém igual. Então, basicamente, para a gente poder calcular qualquer tipo de lançamento oblíquo, é bem simples de fazer. Por quê? Porque a gente vai utilizar duas fórmulas, uma para a altura máxima e uma pela distância máxima. Ou seja, não tem muita coisa o que fazer. Ó. Vamos ver se a gente acha aqui. Tá. Olha, está falando do tipo de movimento, da direção, tudo mais. Aqui ele não vai jogar fórmula. E nada do outro. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter, deixa eu ver, aqui, ó, cadê as fórmulas? Cadê as fórmulas? Essas aqui, ó. Então, essa é a fórmula. Cadê? Aqui, ó. Essa é a fórmula do alcance máximo que a gente tem que ter. Vou salvar lá como imagem, eu mando como imagem, não tem problema. Ou seja, ela é velocidade ao quadrado vezes o seno, vezes 2 vezes o ângulo. Quem é esse ângulo? Esse ângulo é exatamente esse cara aqui, ó. E aí a gente tem que lembrar um pouquinho o que é seno, cosseno e tangente. Ou seja, geralmente a gente consegue encontrar através da tabelinha, ó, que é esse cara aqui, ó. Aqui, ó, o seno, o seno e cosseno e tangente, a relação deles. O interessante no lançamento oblíquo
é que como eu estou analisando seno de duas vezes o ângulo, para eu ter o alcance máximo, esse seno ele tem que ir de 0 ou menos 1 a 1. Então, para ele ser máximo, ele tem que valer 1. Qual é o ângulo em que o seno é máximo? Aqui, ó. É 90 graus. Então, se é duas vezes o ângulo é 90, o ângulo dividido por 90, ou melhor, 90 dividido por 2, isso dá 45. Ou seja, o alcance máximo só será possível quando eu tiver um lançamento de 45 graus. Então, se eu pegar um objeto e lançar ele a 45 graus, eu vou ter exatamente o alcance máximo. Aqui, olha que interessante. Ele mostra aqui ó, a trajetória. Se ele for a 15 graus, ó, ele vai chegar e vai vir aqui perto. Se ele for a 45, ele vai chegar lá longe. Se ele for a 30 ou a 60, ele vai chegar no mesmo lugar. Ó. Se ele for a 75, ele chega aqui em cima. Né? Então, basicamente, o alcance máximo é dado por essa equação aqui. Já a altura máxima, ela vai ser dada por essa equação, que é a velocidade ao quadrado, vezes o seno de 2θ, dividido por 2 vezes a gravidade. Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que aqui não tem exercício. Ah, tem exercícios. Então, ó, por exemplo, esse aqui. Ó. O canhão dispara uma bola com velocidade igual à inicial de 500 metros por segundo. Então, quando ele dispara a 45 graus, ele pede para determinar o alcance. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar a minha equação do alcance, que é essa, e vou substituir os valores. Ó, meu V é 50, 500, desculpa, então vai ficar 500 ao quadrado. Minha velocidade, meu ângulo é 45, então vai ficar seno de 2 vezes 45, ou seja, seno de 90, que dá 1. Então vai ficar 500 ao quadrado dividido por 10, que é a gravidade. Então só resolver essa conta que a gente obtém. Ó. Aqui ele calculou tudo, aqui ele fez tudo passo a passo. Cadê? Mas não precisava disso. Aqui, ó. Ele calculou o ângulo, tudo, mas isso aqui não precisava não. A gente consegue fazer tudo por aquela forma. Né? Ou seja, é só substituir que a gente consegue resolver. Não tem mistério. Alguma dúvida, pelo menos com essa parte aqui, da forma de lançamento oblíquo? Conseguiram entender pelo menos como funciona o conceito? Jennifer, Marina? Quer que eu desenhe? Eu posso tentar desenhar, né, para a gente ter uma ideia. Jennifer, Marina, alguém? É tranquilo, professor. Beleza. Então, ó, exemplificando o que o cara fez ali, imagina lá que eu tenho a bolinha. Então imagina... tá bom. Então imagina que eu vou ter aqui a velocidade, por exemplo, sei lá, de 10 metros por segundo. E eu vou ter aqueles ângulos lá. O cara fez de 45, né? Depois fez de vários ângulos. Então, eu tenho aqui vários. Então, um aqui eu vou chamar de amarelo. E vai ter o ângulo de 30. O outro, ele é verde. E vai ter uma velocidade 30, 45. O outro eu vou botar 60 e 75. Então, vou botar um azul.
Só preciso mudar uma coisa. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Senão eles vão colidir e aí eu não consigo ver o rastro. Então, deixa eu só ver aqui. Pronto. Beleza. Beleza, então quando eu lançar esse cara, a ideia é o quê? São todas as esferas iguais. E aí quando eu lanço ele, olha que interessante. Eu vou ter que o cara que tem o menor ângulo, ele vai ser o primeiro a tocar o solo. E aí, deixa eu fazer um negócio melhor. Pronto. Então vai ficar assim o nosso movimento. Ó. Ah, ele mata. Desgraçado. Achava que não ia matar. Tá, mas de qualquer forma não vai fazer diferença. Então, o que vai acontecer? O que tem o maior ângulo, que é exatamente o verde, ó, quer dizer, o maior ângulo ele vai chegar lá em cima. E aí o que acontece? Por ele ir lá para cima, ele vai ficar maior tempo no ar. Ó, maior tempo no ar foi exatamente esse roxo. Já o que ficou menor tempo é o que tem o menor ângulo, porque ele vai ter menor velocidade em y. Já o que chegou mais longe é exatamente o verde. O verde ele representa quem? O ângulo de 45. Ó. 15, 30, 45, 60 e 75. Então esse cara vai ter o maior alcance. Né? Por isso que a gente fala ali que o seno vai ser sempre o que chega mais longe. O seno de 45 é o que chega mais longe. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu acho algum exercício resolvido. E a gente vai seguindo. Aqui, ó, exatamente o que eu falei. Um projétil é lançado obliquamente com velocidade de 30 metros por segundo, formando um ângulo de 30. Então ele pede a altura máxima e o alcance. A altura máxima é essa fórmula aqui, ó, velocidade ao quadrado vezes o seno dividido por 2 vezes a gravidade. Então eu vou vir aqui, ó, velocidade ao quadrado vezes o seno ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Então no lugar da velocidade eu vou botar quem? 30. No lugar do seno eu vou botar quanto? 30 graus. E aí o que acontece? Quanto que é o seno de 30? Eu vou ter que vir lá no exercício, que agora não está aqui, é onde eu tenho uma tabelinha que mostra exatamente qual o ângulo de 30, que eu acho que ele não colocou aqui. Mas o ângulo de 30, seno de 30, vale meio. Então por isso que aqui aparece meio. Então vai ficar 30 vezes meio, isso aqui vai dar 15. 15 ao quadrado vai dar 625. 625 dividido por 20 vai dar 11 ponto alguma coisa. Né? Se não estiver enganado, ó. 15 vezes 15, 225 na verdade, dividido por 20, 11,25. Então beleza, achei minha resposta.
Agora ele pede para calcular o quê? Ele pede para calcular o alcance máximo. O alcance máximo a gente utiliza essa outra equação. Então, velocidade ao quadrado vezes seno de 2 vezes o ângulo dividido por g. Então, ó, a velocidade é 30, o ângulo não é 30, então 2 vezes o ângulo é 60. Então, eu vou fazer o seno de 60. Seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Isso é dividido por 10, ó. Então, o que ele fez aqui? Ele só aproximou. Então, 900 dividido por 10 vai dar 90. Então, 90 dividido por 2 aqui de novo vai dar 45. 45 é a raiz de 3, né, ó, fazendo aqui, ó, 900 dividido por 10, 90. 90 dividido por 2, 45. Vezes raiz de 3. Raiz de 3 é 1,7. Então, vai dar aí aproximadamente 76. Ou posso até... Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, ó, até se eu quiser, vai ficar... aqui ele só vai calcular... não, aqui. Raiz de 3 vezes 45. Então, lá, 77,94. Então, ele só aproximou para 78. Então, em resumo, a gente tem essa parte de lançamento oblíquo. Ó. Dá o exemplo ali do jogador de basquete, né? Várias outras estruturas que funcionam dessa mesma forma. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Jennifer, Marina, perguntas? Beleza. Então, o que a gente tem aí para a semana? Temos para a semana... deixa eu ver... Vou pedir para vocês fazerem um exercício desses aqui. Eu vou mandar esses links, vou mandar a foto, vou mandar tudo direitinho, tudo bem? Para vocês fazerem. Isso aí pode deixar que eu mando. E a única questão, deixa eu ver se tem algum exercício. Esse aqui foi o que a gente acabou de abrir. Não. Ou eu posso abrir também o da apostila, né? Acabei esquecendo. Temos a apostila. Aqui, ó. Então, aqui, ó, questão que vai ficar para casa: 69, 69, 70 e 71. Ou, 68 também. Que aí qualquer coisa a gente faz na próxima aula. Que aí são 2 questões de conta, 3 de conta e uma conceitual. Então, 68, 69, 70 e 71. Essa é a atividade para casa. Alguma pergunta? Pergunta, gente? Professor, é 69, 70, 71 e 78, né? As É questões isso aí. 4 questões. São 4 Quatro questões. É de Isso. 68 a 71. 68. Isso. Não é 69, não? 68. Então, 68 a 71. São 4 questões. 68, 69, 70 e 71.
68, 69, 70, 71. Isso aí. Que aí, semana que vem, a gente corrige umas 3 questões. Tá. 68, 69, 70, 71, né? Uhum. Certo, gente? 68, Alguma certinho. pergunta? Não. Aí eu vou mandar todos esses. 68, Isso. 68, 69, 70, 71, né, professor? Perfeito. Isso aí.